Hoje eu vou contar a história da primeira creepypasta que eu li e ela simplesmente me atormentou por anos. Eu era ainda bem pitiquinho quando eu conheci ela. Cheguei a parar de jogar o jogo porque eu não... Cara, eu tinha muito medo. Enfim, essa é a creepypasta do Sonic X. Sonic X é uma creepypasta descoberta por Caio, que antes de desaparecer envia uma carta com um conteúdo, vamos dizer, curioso para seu amigo Tom. E é aqui que começa essa história de terror. Caio escreve coisas estranhas na carta, pedindo para Tom destruir o conteúdo que tem dentro dela. Um CD em branco escrito a caneta Sonic.exe, afirmando que se ele não destruir e ele jogar o game do CD, ele irá pegar Tom também. Tom ignora tudo que está escrito, pega o CD e adivinha, ele vai jogar, pois ele era muito fã do ouriço. Após ele apertar o botão de start para jogar, a tela pisca e o jogo que começa é igual ao Sonic, mas não é o Sonic. Tudo está bizarramente diferente, céu escuro e água vermelha, e onde deveria estar escrito Sega 1991 estava Sega 666. E se isso já não era pior, Sonic também não estava igual o original, com seus olhos pretos e vermelhos pareciam estar olhando para Tom. Tom achou que era apenas um glitch do game, então continuou, e após uma tela preta apareceu outra tela com 3 saves, que era do Sonic the Hedgehog 3, o que era impossível de acontecer. A tela que mostrava os 3 arquivos saves era estranha, tinha um fundo composto por nuvens vermelhas e escuras, como as da fase Bad Stardust Speedway. A música que tocava era estranha, parecida com a do game Earthbound. Desculpa aí, galera, meu inglês não é dos mais afiados. Tom olhou o que estava escrito nos 3 saves e se assustou. No primeiro estava escrito Saves de Tails, o segundo save de Knuckles, personagens que ainda nem existiam no primeiro game do Sonic. O mais assustador era o save com o nome Robotnik, arqui-inimigo do Sonic. Tom olhou tudo e achou que era uma versão hackeada de algum jogo do Sonic. Era a melhor explicação, não teria como jogar o primeiro game do Sonic e ter saves do terceiro game e ainda ter o próprio Robotnik como personagem jogável, e onde estava o Sonic? Mas Tom ignorou tudo o que estava vendo ali e escolheu Tails para jogar o game. A tela ficou preta por alguns segundos e uma risada macabra soou. Então uma mensagem na tela apareceu escrita Rio, Act 1. Então o jogo começou e o cenário da Green Hill Zone de Sonic 1 começou, e Tails começou a correr controlado por Tom. A fase não possuía nenhum inimigo, e sempre em linha reta, com uma música estranha que parecia estar sendo tocada de trás para frente. Depois de se passar 5 minutos correndo em linha reta, Tails encontra algo estranho parecido com um dos animais que é salvo no final de cada level. Mas ele já não estava mais entre nós, se é que vocês me entendem. Então a música invertida começa a diminuir de volume sozinha, ficando cada vez mais lenta, e animais que já não estavam mais entre nós começam a aparecer pelo caminho todo, dentro de sinistras poças vermelhas. E ficando mais estranho, todo animal que Tails passava, suas expressões mudavam, parecendo que Tails realmente estava reagindo àquilo, mas era apenas um jogo, como seria possível? Chegando no final da fase, os animais e a música desaparecem. Tails continua correndo e de repente para. Na frente dele está ele, o Sonic, de costa, com os olhos fechados. Tom começa a assistir a cutscene. Tails estava feliz por ver Sonic e se aproxima dele. Quando Tails chega mais perto, um estranho som de estática surgiu e começou a ficar cada vez mais alto. Quando Tails chega perto de Sonic, que parece estar ignorando, Tails estica seu braço para tocar nele. O ouriço abre o olho, o mesmo olho que aparece no começo do game. De repente, tudo fica preto por alguns segundos, e uma mensagem assustadora aparece para Tom. Olá, você quer brincar comigo? Do you want to play with me? Tom fica muito assustado, mas sua curiosidade prevalece. A próxima fase era Hide and Seek, título que não tinha em nenhuma fase em nenhum jogo do Sonic. A fase começa e tudo está em chamas. Não havia mais nada no cenário, apenas chão e fundo que mostrava uma floresta do jogo sendo consumida por fogo. Tails estava lá, mas desta vez olhando para o Tom e fazendo gestos, como se estivesse assustado. Parecia que implorava para Tom tirar ele daquele lugar assustador.
Tom começa a correr com Tails, tentando sair do local. Então uma música mais sinistra que a de antes começa. Durante a corrida, Tom ouve a mesma risada de antes e várias imagens do Sonic de olhos negros e vermelhos aparecem na tela. Então o Sonic aparece seguindo Tails, como se estivesse voando sobre o chão. Então uma nova cutscene começa. Tails tropeça, cai e começa a chorar. Sonic aparece diante dele com seus olhos negros por onde agora escorria também aquele líquido vermelho. Seu rosto estava diferente, com um sorriso malicioso, como se gostasse de ver o sofrimento de Tails, que o olhava com medo. Em segundos, Sonic avança para cima de Tails, e um som muito alto surge com um grito, e a tela fica preta novamente. Então Tom lê novamente na tela preta: "Você é muito lento, quer tentar novamente?" Your heart. You're too slow. Want to try again? Agora sim, Tom estava aterrorizado, vendo o que apareceu na tela, Tails estraçalhado pelo próprio Sonic. Então a tela de seleção de saves aparece novamente, mas o save do Tails estava estranhamente diferente. O personagem já não estava mais ali, e no quadro acima havia uma imagem de Tails igual ao Sonic preto, e com aquele líquido vermelho pelos olhos, e uma expressão medonha no rosto. Tom insistindo em continuar escolhe Knuckles. Novamente, a risada do mal foi ouvida, e aquela tela preta de novo. Tom agora já não sabia no que acreditar. Aquilo era glitches ou uma versão modificada para brincar com ele. Então aparece o nome da próxima fase. You Can't Run, que é você não pode correr. A fase começa, o plano de fundo não era mais o mesmo. Era a mesma da tela de seleção. Nuvens vermelhas e não havia mais nada além do chão metálico. A música que tocava era macabra e familiar. Knuckles começa a correr, seguindo os comandos de Tom, é claro. Mas durante a corrida, ele era interrompido de vez em quando com uma estática vermelha. O chão por onde Knuckles corria fica encharcado daquele líquido vermelho. As poças se espalhavam e esguichavam por todos os lados. O líquido vermelho que eu tô falando, galera, é o sangue. Então não sei se pode falar essas coisas. Deve poder, mas agora vai assim mesmo. Sonic aparece na frente de Knuckles e uma tela preta aparece, dizendo: I found you, eu te encontrei. A estática vermelha reaparece e Knuckles aparece aterrorizado, e um terrível e indescritível som ecoa. Então Sonic aparece dentro de uma névoa escura. Tom já estava cansado de tudo o que via, e tenta fazer Knuckles atacar o Sonic. Mas a cada tentativa, Sonic sumia, com o som daquela terrível e incessante risada, e reaparecia assustadoramente atrás de Knuckles. Então uma nova cutscene começa, e a história se repete. Knuckles aparece balançando a cabeça, chorando triste e cansado, sem forças. Então Sonic aparece e o ataca sem mais sem menos. A tela novamente fica escura, mas sem risadinha dessa vez. Então Tom escuta um som alto e distorcido dizendo: tantas almas para brincar, tão pouco tempo, você concorda? You will die at my hands. So many souls to play with. So little time. Would you agree? Tom se perguntava se aquilo realmente era real, ou se não era uma pegadinha, mas ele também se perguntava como alguém conseguiria fazer uma pegadinha dessa. Muitas perguntas se passavam em sua cabeça. Tom então respira e para um pouco de pensar, então desliga o game. Ele decidiu tirar um cochilinho para relaxar, parar de pensar naquilo tudo. Aquilo era um horror, mas pelo visto aquilo não ficou só no joguinho. Enquanto Tom dormia, ele tinha o pior pesadelo de sua vida. Estava em um local de trevas, com apenas uma luz estranha vinda do alto. Em sua volta escutava gritos de Tails e Knuckles, que diziam: nos ajude, fuja, porque é você quem ele quer. Os choros e gritos então pararam, e Tom escuta uma risada sinistra. Não aquela do jogo, mas a do próprio Sonic distorcida e macabra. Então ele ouve a voz do Sonic dizendo: você é muito divertido de se brincar, garoto. Assim como seu amigo Caio,
apesar dele não ter durado tanto, não vai demorar muito até que você se encontre com ele e a todos os meus amigos. Tom vê Sonic no meio daquelas trevas caminhando em sua direção com flashes vindo de todas as direções. Você não pode correr, Tom. Você está no meu mundo agora, igual aos outros. Sonic agarra Tom e ele vê de perto aquele olho negro, com pupilas vermelhas que jorram aquele líquido vermelhinho. Dando um pulo da cama, Tom acorda do terrível pesadelo, suado e muito assustado. Ele só desejava uma coisa: nunca ter jogado aquele jogo, nunca ter aberto aquela carta. Mas contrariando tudo que ele tinha acabado de pensar, ele retorna para seu computador e novamente inicia o Sonic.exe. Ele só queria finalizar logo, talvez assim tudo isso acabaria. Então ele seleciona o Robotnik. Assim como Tails, Knuckles também estava preso na tela de cima, com pelos e olhos escuros. Então a fase de Robotnik começa e seu título era apenas exclamação 3 pontinho, exclamação pontinho. O cenário da fase não era igual a nenhuma outra fase do Sonic. Ela progredia linearmente, com sprites de tochas ao longo do caminho, com uma música lenta de piano. Tom percebeu que era da fase Hill Act 1, a mesma onde Tails foi de F, mas não estava invertida dessa vez. Depois de uma longa caminhada, surge uma escadaria. Enquanto o Robotnik desce correndo, o cenário também ia ficando mais escuro, tomando uma tonalidade vermelha. As tochas ficam azuis, até ficarem pretas. No último andar então, novamente ele ouve aquela risada. Tom já sabia, algo de ruim iria acontecer de novo. E a música vai parando devagar. Então a figura de Sonic aparece diante do vilão, o Robotnik. Então uma estática vermelha toma conta da tela. Por um bom tempo, quando ela acaba, Tom vê a imagem mais marcante de sua vida. Sonic em volta de uma escuridão. Mas não eram sprites. Era realista, como se fosse real e estivesse do outro lado da tela, olhando Tom, assim como Tom olha ele. Sonic mostrava um sorriso extremamente malicioso, possuído por algo maligno. Sua face exibia dentes pontiagudos, manchas daquele líquido vermelho e restos de carne viva em seus olhos. Era tão escuro e profundo. E no centro, suas pupilas vermelhas e brilhantes, algo fora da realidade. Ele olhava diretamente para Tom, como se estivesse entrando dentro de sua mente. Então a imagem pisca 3 vezes, com aquela terrível estática vermelha. Então, aquela terrível risada novamente, profunda, muito mais terrível. Então uma mensagem aparece na tela, em letras vermelhas. I am God. Eu sou Deus. De repente, Sonic se aproxima da tela, abrindo a boca e soltando um grito totalmente agudo, fazendo com que Tom também grite assustado. Lá no fundo da boca de Sonic, um abismo em espiral que parecia mostrar de onde vinha o Sonic.exe. Então um som extremamente alto e agudo surge, fazendo com que Tom tampe os ouvidos. Então parecia tudo ter acabado. Então a tela fica preta novamente e uma mensagem aparece: Ready for Round 2. Pronto para o Round 2, Tom. Então novamente a risada toma conta, enquanto Tom está em choque na frente do computador. Sonic ria de forma tão clara como se estivesse ali com Tom. O que quer que seja aquilo, era cruel, muito cruel. Tom começa a pensar em Tails, Knuckles e Robotnik, e também em seu amigo Kyle. Meu amigo realmente foi pego pelo Sonic X? Então o Round 2 começa, e a tela de seleção de personagem aparece. Lá está ele, Robotnik, com sua pele acinzentada, bigode escuro e caída, e óculos quebrados, por onde escorria aquele líquido vermelho. Então seu computador se desliga sozinho, e não liga mais. Sonic concluía seu objetivo, ele estava trazendo o Tom para seu mundo, deixando-o desesperado em um mundo de trevas e escuridão. Com muita persistência, Tom religa seu computador, mas não conseguia de nenhuma forma tirar o CD. E de repente ele se congela, de medo, pois uma voz aterrorizante soa em suas costas dizendo: Tente deixar isso interessante para mim, Tom. Tom se vira e grita, com o que ele viu em sua cama, um boneco de pelúcia do Sonic, com olhares escuros e aquele líquido vermelho escorrendo deles. Se essa história é real, nunca saberemos, mas de uma coisa eu tenho certeza: Tom nunca mais viu seu amigo, e também nunca mais jogou outro jogo do Sonic novamente.